Boa noite, sejam todos bem-vindos. E eu que agradeço, a oportunidade de poder conversar com os irmãos mais uma vez aqui no portal. É sempre ocasião de aprender, Porque a gente, quando prepara o assunto para vir conversar, o primeiro ouvido, o ouvido mais próximo é o nosso, Então a gente aprende, tenta aprender pelo menos, para tentar transmitir o melhor que nos for possível. Deixa eu achar aqui. Apresentação. Começo. Opa. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite. O assunto que eu escolhi para nós conversarmos hoje é aquele assunto que para nós é muito corriqueiro no meio espírita, A gente fala, olha, nós vivemos aqui num mundo de provas e de expiações, não é isso? E a gente estudando um pouquinho o assunto lá no Livro dos Espíritos, vai ter um capítulo muito interessante que Kardec, investigando essa questão, os Espíritos nos mostram que nós é quem escolhemos as nossas provas. Então veja, Deus é tão misericordioso, tão bom, que permite que nós, depois de um período de preparação, naquele intervalo que antecede a nossa encarnação, escolhamos as nossas provas. Imagine se fosse uma escola, Você tem lá todas as matérias, mas o professor vai chegar para você e vai falar assim, olha, agora você pode escolher a matéria em relação à qual você quer fazer a prova. Escolhe a matéria em que você acha que vai ter mais sucesso. Além de ter tido a oportunidade de se preparar, nós vamos ver, que do período que a gente chama de erraticidade, que é aquele período entre um desencarne e um novo encarne, nós nos preparamos para a nova encarnação. E num dado momento, dadas as devidas determinadas circunstâncias, se estivermos já capazes disso, Deus nos dá a oportunidade de escolher. Então a gente olha essa questão das provas sempre como de uma perspectiva negativa, como algo pesado, como algo difícil, nossa, uma prova, vou ser exigido. Mas os Espíritos nos mostram que a perspectiva é positiva. É que nós fazemos daquilo que seria uma ocasião de progresso, de elevação, uma pedra de tropeço. Por isso que o tema hoje do nosso assunto, a escolha das provas como oportunidade de progresso, de melhorarmos, porque esse é o sentido da vida na perspectiva espírita, é progredirmos, é avançarmos, naquelas duas vertentes já tão conhecidas, tão batidas para quem se dedica ao estudo do assunto, do ponto de vista ético-moral, no desenvolvimento das virtudes, ou seja, na nossa capacidade de analisar a realidade e encontrar, saber discernir o bem e o mal, o certo e o errado, e fazer escolhas virtuosas diante dessas circunstâncias. E, numa outra perspectiva, a capacidade intelectual, de conhecimento das coisas do mundo material, das coisas do mundo espiritual. Na dinâmica da vida, à medida que nós vamos avançando nessas provas, nós vamos crescendo espiritualmente. E isso gradativamente nos permite, passo a passo, ir nos liberando da necessidade de estarmos aqui, encarnados. Então, selecionei alguns textos desse capítulo, para a gente poder conversar. Bom, então, de início, a lei é de
progresso. Ou seja, toda encarnação é feita para ser um sucesso. Só que é um sucesso do ponto de vista espiritual. E nós entendemos sucesso do ponto de vista material. Então, quem que tem sucesso? Quem tem muito dinheiro, quem é bonito, quem tem poder, não é isso? Só que do ponto de vista de Deus, da lei da vida, da lei universal que rege a vida dos seres em todo o universo, o sucesso é do ponto de vista espiritual, que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Crescermos em virtudes, né? Nos liberando dos nossos apegos, das nossas amarras que nos prendem a esse mundo material. Então aqui tem uma charge, né? Vamos ver se nós estamos evoluindo, né? Tem aqui, ó. A gente evoluía assim, né? Nós chegamos no Homo sapiens, agora nós somos no Homo self, né? Não é assim que está todo mundo evoluindo agora? Né? O ego, o orgulho, a vaidade, não é isso? O mundo hoje estimula tudo isso que está dentro de nós e que muitas vezes nos faz nos perdermos pela vida. Cairmos diante das nossas oportunidades que eram de crescimento. Aquilo que era um degrau, vira uma pedra de tropeço, né? Vamos avançar. Então tá bom. Essa questão, esse assunto todo, eu já vou indicar aqui para os amigos, pois analisem. Não vamos trabalhar todas as questões, só 2 ou 3 específicas, mas está lá, ó, no livro 2º, né? Na parte 2ª, do livro 2º, dependendo da tradução, né? Mundo espírita ou mundo dos espíritos, ou seja, é a vida espiritual, né? Daquele período em que nós estamos desencarnados, nos preparando para a encarnação. Está lá, questão 258 a 273, escolhas das provas, certo? Pois em casa, revisem lá o assunto e aprofundem o estudo. Então, vamos pegar de saída, né? Essa questão 258. Kardec pergunta, né? Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Imagine, você está lá, e aí, fala com o teu anjo de guarda, com o teu espírito protetor, com Deus, e aí, como é que vai ser essa encarnação? Né? O que vai acontecer comigo? Vou ou não vou? Né? Será que a gente tem alguma noção, né, do que vai acontecer com a gente, ou é tudo uma surpresa? Quando a gente chega aqui, é tudo surpresa para nós. Vamos ver o que os espíritos respondem. Eles dizem para nós o seguinte, ó. Ele próprio, ou seja, quem? Nós. Escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisto há o seu livre-arbítrio. Então nós estamos falando do gênero, certo? De uma maneira geral. Então, por exemplo, só para a gente começar, depois nós vamos desenvolver mais isso. Se eu percebo no plano espiritual que aquilo que me atrasa a felicidade, que aquilo que tem impedido eu me libertar daquilo que está me trazendo dor para mim, está trazendo dor para os outros, por exemplo, eu identifico que é o orgulho, né? Então, sabiamente, a gente pode escolher uma prova que nos teste o orgulho, que nos coloque o orgulho à prova, que nós vivenciemos situações em que nós tenhamos que aprender a diminuir a nossa bola, o nosso ego. Não é isso? Desde que nós deliberadamente, conscientemente, escolhamos esse tipo de prova. Então é o gênero, né? E aí ele vai avançar, ele faz uma outra pergunta. Essa pergunta é sensacional, né? Ele vai complementar. Não é Deus, então, que impõe as tribulações da vida como castigo? Então olha como que Deus é bom.
Nós não somos vítimas de ninguém, a não ser vítimas de nós mesmos. Então não há castigo, há apenas uma relação de causa e efeito. Né? Então Deus não castiga ninguém. Deus te dá a oportunidade de se redimir por você mesmo. Justamente enfrentando aquilo que está te fazendo cair. E vencendo. Transformando aquilo que era para você numa situação de queda, numa situação de soerguimento. Mas quem que faz esse enfrentamento, essa escolha? Somos nós. Vamos ver a resposta que os Espíritos dão. Vamos ver. Olha lá. Isso é muito interessante. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Já pararam para pensar nisso? A gente vê tanta coisa no mundo e a gente acha, às vezes, que é aleatório, que não tem um projeto, um programa por trás, que aquilo não tem nenhum propósito. A gente vê coisas acontecendo, a gente fala, mas isso tem um propósito, tem um projeto por trás, maior. Nada acontece sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, ele vai dar um puxãozinho de orelha no Kardec agora, né? E de agora perguntar por que decretou esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Olha, não tem ninguém que é vítima. Né? Nada lhe estorva o futuro a não ser você mesmo. Abertos se acham assim o caminho do bem e o caminho do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se acabou, né? E que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Né? E então, olha só, Deus deixa sempre a porta aberta para a redenção. Né? Basta, e isso não precisamos desencarnar para isso. É agora. É já. Desde que nós nos tornemos conscientes. E resolvamos, né? Vamos vencer isso aí de uma vez? Vamos superar? E vamos fazer o que precisa ser feito? Né? Isso é muito bom para a gente olhar as circunstâncias em que nós estamos encarnados e identificar aqueles pontos que nos fizeram escolher esse plano geral de encarnação que nós estamos vivendo hoje. É muito bom para a gente refletir isso. Então vamos lá. E esse final aqui é interessante. Ademais, cumpre que se diferencie, que se distingua o que é a obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, mas sim Deus. Porém, vosso foi o desejo de a ele se expor, para haverdes nisso um meio de progredirdes. E Deus permitiu. Então, às vezes, circunstâncias da vida em que nós somos expostos, e muitas vezes por escolhas nossas mesmo, para que a gente decida que caminho que nós vamos tomar, se nós vamos continuar realizando as velhas escolhas, ou se nós vamos fazer escolhas novas. Né? Só que no frigir do dia, da hora, a gente acaba não refletindo. A gente vai se deixando levar pelo instinto, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, em vez de respirar fundo, parar, pensar e refletir sobre aquilo que está acontecendo. E na 259 ele vai dizer, isso aqui é muito importante, gente, do fato de pertencer ao Espírito, a escolha do gênero de provas, segue que todas as tribulações que experimentamos da vida, nós as previmos e escolhemos? Todas no mínimo detalhe? Cada coisinha? Vamos ver o que eles respondem. Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Então, a família que nós encarnamos, né?
o lugar, o país, o sexo em que vou encarnar, não é isso? A profissão, as linhas gerais da encarnação. E nessas linhas gerais, a sua tarefa para aquela encarnação se desenvolve. Como nós falamos, eu tenho ali uma questão com orgulho, ou com a vaidade, por exemplo. Então aquela encarnação vai me colocar à prova aquela vaidade. E como é que eu vou encarar essa prova? Vou encarar com coragem, com resignação, ou vou encarar com vitimismo, com pesar, né? Olha só como é que eu fui prejudicado, né? Olha só, eu sou vítima disso, vítima daquilo, vítima do outro, vítima do João, da Maria. Quando, na verdade, aquilo faz parte de um projeto do qual você mesmo, nós mesmos, participamos. Né? Ele vai dizer o seguinte aqui, que é muito interessante. As particularidades, ou seja, as minudências do dia a dia, são consequências da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, por que alguém escolheria nascer entre malfeitores? A gente já está em condição de fazer esse raciocínio, a gente acabou de falar disso. Porque eu tenho ali uma tendência, ok? Eu tenho uma tendência, né, de realizar, vamos dizer assim, malfeitos, né, de diversos tipos. Então eu desejo colocar essa minha tendência à prova, porque a gente vai ver que nós estudamos as nossas encarnações anteriores e identificamos onde estamos errando. E tomamos consciência de que aquilo que nos atrasa, aquilo que nos faz mal, aquilo que faz a gente deixar de ser feliz. Então a gente pede a oportunidade de ser, depois de tomada a resolução, de ser exposto àquela circunstância para vencê-la. Né? Você encarna primeiro também por causa da lei de afinidade. Correto? Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza, sabe ainda previamente, ele está falando previamente, lá antes de encarnar. Sabe, então, de que natureza serão as vicissitudes que lhe se depararão. Então, antes de encarnar, nós já sabemos. Não as especificidades, mas as linhas gerais do que nós vamos enfrentar aqui. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Previstos só estão os fatos principais. Lembra? Família, sexo, onde é que eu vou estudar, profissão, país, onde eu vou encarnar, em que meio. Linhas gerais. As minudências são decorrências do dia a dia. Né? Faz uma imagem bacana aqui, ó. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá de andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de cairdes. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode acontecer que não caias, se fores bastante prudente. Nesse ponto a gente venceu. Se transforma numa conquista espiritual. Né? Aí ele vai colocar ali, se percorreres uma rua, uma telha cair na cabeça, não crês que estava escrito. Então não é tudo que acontece que estava determinado. São as linhas gerais. E na grande maioria dos casos, aquilo que depende das nossas escolhas. Então, agora lá no final, nós vamos entender, lá no 266, Kardec faz essa pergunta. Oxa, tá, entendi. Então não pode acontecer que a gente escolha, então, pedir sempre uma encarnação tranquila, sem muita provação? Né? Ok? Como é que a gente faz essa escolha? Se eu sei que
previamente vou ter que passar por aquilo, eu não quero, eu vou deixar a oportunidade passar, tipo passo, né? Não é isso? Então Kardec pergunta, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, do ponto de vista encarnado, né? Ao espírito não. Logo que ele se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, quando a gente desencarna, se livra desse corpo material e toma consciência da sua nova realidade, a gente muda a maneira de raciocinar. Do ponto de vista de encarnado, tudo isso aqui é muito doloroso. Correto? Mas do ponto de vista, quando nós estamos na perspectiva espiritual, a gente enxerga aquilo que está faltando para a gente. E entende que a vida é uma oportunidade bendita. Que é a oportunidade de redenção. Porque a gente, quando estuda lá na escala espírita, não é? Quando o Domingos fez a prece aqui antes de cantar a música, ele fala, um dia nos tornaremos o servidor de todos. Não é? Esse servidor de todos é o espírito liberto. Não vou nem falar do espírito puro, mas é o espírito que já venceu aquilo que precisava vencer. E que não precisa mais encarnar obrigatoriamente. Ele pode encarnar por uma missão, para auxiliar no progresso dos outros. E ele não vai estar mais submetido às provas, às vicissitudes da vida. Não obrigatoriamente, ele vem voluntariamente para servir, para cooperar com Deus na obra da criação e auxiliar aqueles amigos, aqueles espíritos que amamos, né, na sua tarefa de redenção também, né? Então, olha o que eles vão dizer aqui. Kardec esse comentário aqui é muito importante, porque Kardec está deduzindo tudo isso que nós estamos refletindo aqui. A doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos vencer, deixa de parecer singular, desde que se atenda que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, o que é uma vez desprendido da matéria? Desencarnado, já numa outra perspectiva. Apreciam as coisas de modo diverso da gente, encarnado aqui. Divisam a meta, ou seja, veem o propósito final, o alvo, o objetivo a ser alcançado, que bem diferente é para eles, dos gozos fugidios do mundo. O que são os gozos fugidios do mundo? Ninguém? Pode falar. Tudo aquilo que entretece as nossas sensações. O tato, o olfato, o paladar. Tudo aquilo que entretece os nossos sentidos mais básicos, mais materiais, que é o que faz com que a gente ache que essa vida aqui é a melhor. Daí porque a gente trabalha o que sempre? Para comer bem, não é? Eu que o diga, tá aqui, né? Para comer sempre o melhor, né? Para vestir sempre o melhor. Não é isso que a gente vê nas propagandas da televisão? Né? 50 modelos de carro por mês. Celular, então, nem se fala. Não é isso? As pessoas estão buscando felicidade nas sensações. No sentimento de poder, no sentimento de vaidade, de orgulho. São os prazeres fugidios. Por quê? Porque tudo isso é transitório. Tudo isso a gente não leva a nada. Isso não é a vida. Essas coisas todas são meios, não são o fim. Então, por isso que eles dizem, divisam a meta. O que é a meta? A meta é a liberdade. É nós não estarmos presos a essas coisas. Percebam que nós nos escravizamos a nós mesmos por vontade própria?
a esse mundo material? Ninguém nos prende, nós é que nos prendemos. Daí, olha lá, vem, tá. Após cada existência, vem o passo que deram, estou lá desencarnado, olho para trás e vejo o que eu fiz. E compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingir aquela meta, que é a liberdade. Né? Se a gente for na doutrina católica, nós vamos falar de você alcançar a salvação. Tá certo que tem um pouco diferente a teologia, mas seria mais ou menos a mesma coisa. Você estar salvo. Salvo de quem? Salvo de si mesmo. Daí se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea. O que são as vicissitudes da vida corpórea? Esse corpo aqui tem demandas, não tem? Cada um tem as suas, não é? Você não tem que comer, não tem que beber, não tem que vestir, para isso a gente não tem que trabalhar, comer do próprio suor do rosto, o pão de cada dia, né? Como está lá em Gênesis. Essas são as vicissitudes da vida. Suportar a diferença, né? Tolerar as diferenças, encarar. Nós somos 8 bilhões de seres encarnados nesse planeta. Cada um com uma cabeça. Encarar as diferenças, saber conviver com elas. Essas são as vicissitudes da vida. Saber olhar as circunstâncias negativas e saber avaliar corretamente. Identificar onde que está o bem, onde é que está o mal. Saber se posicionar diante disso. A gente não tem... Olha aí, hoje nós temos a internet, hoje as coisas estão acontecendo lá do outro lado do mundo, no momento seguinte nós já estamos sabendo, não é isso? Você abre aqui um noticiário da internet, você vai ver um monte de coisa. É guerra não sei aonde, é terremoto não sei aonde, é revolta não sei aonde, é quebra-quebra não sei aonde. Nós estamos bombardeados dessas informações. E a gente olha tudo isso e como é que fica a nossa cabeça e o nosso coração? Se a gente não tem um norte espiritual para se posicionar diante disso. Deus perdeu o controle do mundo? A gente já viu aqui que nada acontece sem a permissão de Deus. E que esse processo de salvação, de libertação, é individual. Ninguém pode fazer por você. É cada um lutando as próprias lutas. Vencendo a si mesmo. É como Paulo diz: combati o bom combate. Nesse processo mantive a fé. Terminei a corrida. Cheguei ao fim. Mantive a fé até o último momento. Na justiça, na misericórdia de Deus, não deixei o meu coração esfriar diante de tudo isso que a gente vê no mundo. E tentei, no limite das minhas forças, me superar. Então ele vai dizer: não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir uma existência suave. Não lhe é possível, no estado da imperfeição que se encontra hoje, no momento em que nós estamos, na situação evolutiva em que nós, encarnados aqui na Terra, estamos. Se a gente for lá na escala espírita, nós somos todos espíritos de terceira classe. 10ª ordem, 7ª ordem, 8ª ordem. É tudo espírito materializado. É salvo um ou outro missionário. Então, nessa condição, não tem como ter uma vida que seja absolutamente isenta de qualquer desafio. Né? E Deus ainda nos dá a vantagem de escolhermos os desafios. Olha que beleza. Então, não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras.
Ele, o Espírito, percebe e precisamente para chegar a fruí-la, essa vida isenta de amarguras, é que se trata de melhorar. Então, nós estamos semeando hoje essa vida isenta de amarguras, a partir das escolhas que fazemos agora. Daqui a pouco, quando chegarmos em casa, melhor ainda é quando a gente sair do centro, porque no centro está tranquilo, né? O ambiente controlado, não é isso? Mas o ambiente lá de fora é a selva, né? Em casa, então, nem se fala muitas vezes, não é? É ali que a gente tem que aprender a tomar consciência e fazer as escolhas corretas. Saber que tudo isso é um planejamento do qual nós participamos. Nós escrevemos esse roteiro. Quem assistiu um filme aí que chama Clique? Com o ator Adam Sandler, que ele tem um controle remoto, que ele vai controlando todos os aspectos da vida dele, né? E tem um chegado momento lá, quando a coisa vira de um jeito lá que não era o que ele queria, ele chama lá o anjo, que era o anjo da morte, e fala: não, eu não escolhi isso, eu não queria perder 10 anos da minha vida para chegar nessa promoção. Ele fala: o quê? Espera aí, você pode se enganar a você mesmo, você pode enganar a sua mulher, mas o controle remoto você não engana não. Pá! Aí vem lá, escrito, dirigido, interpretado por quem? Você mesmo. Quem assistiu o filme? Quem não assistiu, eu recomendo que assista. A ideia é a mesma, né? E depois ele faz. E o mais legal no final do filme, o controle remoto aparece para ele de novo, não é? Olha aí, ó, a nova oportunidade de escolher. E o que ele faz? Quem assistiu o filme? Ele? Quem que assistiu o filme? Ele joga o controle remoto no lixo e decide assumir ele o controle da própria vida. Que é isso que falta para nós. Tomar a rédea dessa charrete, o leme desse barco, numa perspectiva mais alta, divisando a meta, olhando o fim. Olha, é lá que eu quero chegar, é na liberdade, é na salvação, seja lá o termo que você... No nirvana, como dizem os budistas, que no fundo é a mesma ideia. No espírito puro, no anjo. Por isso que Jesus usa muito a imagem da semente. Por que a imagem da semente, do ponto de vista filosófico, ela é profunda e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui? Quando a gente olha uma semente, o que a gente... Se a gente definisse a semente numa outra palavra que ela representa, numa única palavra, qual seria? Pense numa semente e tente pensar nessa palavra, que representa a ideia da semente. Como? Evolução. Nascimento. Potencial. Ela tá colando, mas tudo bem. Potencial. Você olha para uma semente, você fala: o que eu vejo quando eu olho essa semente? Um vai falar: eu vejo a semente. Outro vai falar assim: não, eu vejo uma árvore. Outro vai falar assim: não, eu vejo a árvore, vejo a flor, vejo o fruto. O outro vai falar assim: eu vejo uma floresta. E toda a vida que abriga uma floresta. Por isso que Jesus chama a gente de o sal da terra, a luz do mundo. Porque Ele nos olha nessa perspectiva da semente. Quando Ele nos olha, Ele não vê o que eu sou hoje, Ele vê o que eu vou ser lá na frente. O problema é que nós não confiamos neste processo. Nós ficamos deslumbrados com o que acontece nesse mundo. E nos perdemos, achando que tudo isso que acontece no mundo aqui é a vida. Então ele o percebe,
E precisamente para chegar lá é que trata de se melhorar, trata de desenvolver o potencial da semente que carrega em si mesmo. E ele vai, esse aqui já encerrando, tá, gente? Ó, é legal trazer esse material para a gente poder refletir, né? Embora a gente tenha que fazer um certo esforço aqui para ler, para acompanhar e tal, mas é que é para a gente pensar mesmo, né? Porque a gente não pode vir para a palestra de sexta-feira ou para a palestra de domingo de manhã como se a gente viesse para a missa. Não estou dizendo que todo mundo vai para a missa sim, mas eu estou dizendo no sentido da gente ir lá cumprir uma obrigação. Ninguém vem cumprir obrigação, assistir uma palestra. A gente tem que sair daqui com alguma coisa para a gente pensar, refletir, mexer o barro, mexer o fundo da lagoa que está parada, para aquele barro levantar e a gente fala, espera aí, tem alguma outra coisa aqui, vamos tentar mexer. Né? Então, por isso que às vezes é mais trabalhoso, mais denso, mais pesado, mas também é mais satisfatório às vezes. Né? Então, Kardec, já encerrando aquele comentário, essa questão da escolha das provas, Kardec vai dizer o seguinte, ó, dizem todos os espíritos que na erraticidade, ou seja, antes de encarnar, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar. Quem? Pesquisar quem? Estudar quem? Observar quem? Hã? A nós mesmo que você foi. E outras referências que podem servir para você de exemplo para você melhorar. Por exemplo, nós estamos aqui. A espiritualidade está presente. Está observando. Pô, aquele camarada está lá falando, será que ele faz isso na vida dele? Vamos acompanhar. Servir de exemplo. Vamos ver como é que é um hipócrita. Vamos pegar aquele que está falando e vamos ver se ele faz isso na casa dele. Mas é isso. Nós estamos nessa batalha. Então, quando a gente está na erraticidade, a gente pesquisa, estuda, observa a fim de fazerem a sua escolha. De definir o projeto, aquele projeto de progresso, de superação, de elevação, que vai ser a próxima encarnação. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Kardec pergunta. Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos? Certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Se não deu certo aqui, eu tenho de outro jeito. É a famosa tentativa e erro. Foi assim que o ser humano evoluiu. Né? Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Então, percebam que o que a doutrina quer trazer para a gente é uma mudança de perspectiva. Aliás, não é a doutrina, é Jesus que faz isso para nós. A doutrina só vem e coloca o que Jesus nos ensinou de maneira mais racional, adequada à mente de hoje, que exige uma racionalidade, um bom senso em tudo para aceitar as ideias. Mas Jesus vai dizer isso aqui de maneira simples, direta, e vai dizer assim, não junteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. É isso aqui. É o tesouro do céu. Então, já encerrando, para que serve a gente saber de todas essas coisas? Pararam para pensar? A gente lê isso lá no Livro dos Espíritos, ouve numa palestra. Qual que é a utilidade disso tudo? Primeiro, se você não muda a tua perspectiva, né, o ponto de vista, como está lá no Evangelho, do ponto de vista material, você
eleva acima do ponto de vista material a sua visão e olha a vida do ponto de vista espiritual. Se você não faz esse primeiro exercício, não serve de nada. Entrou por aqui, saiu por aqui. Se a gente sai daqui e continua raciocinando a vida do ponto de vista puro e simplesmente material, tudo isso aqui não serve de nada. Mas se você começa a olhar essas questões do ponto de vista espiritual, e confia no processo, ou seja, confia de que você é um espírito imortal, de que essa existência é transitória, passageira, resultado de processos, que ninguém é um livro em branco, uma página em branco, que a gente chega aqui com uma história, que você chegou aqui para essa vida com uma história, e que essa vida nada mais é que o desenrolar dessas páginas, escritas por você, escritas e dirigidas, roteirizadas por você mesmo, como o nosso clique lá. E você entende, bom, então se eu estou no controle disso, eu posso começar a escrever a base de um roteiro novo. A base de um roteiro lastreado em princípios espirituais. Lembra no começo da nossa conversa, quando a gente falou de evolução espiritual? A gente não vem no centro e não fala, não vê tantas vezes falar assim, a tal da reforma íntima. Não é isso? O que é a reforma íntima? Se não entender todo esse processo, autoconhecimento, aproveitar isso tudo que a gente viu aqui, e olhar para as circunstâncias em que a gente reencarnou. E lembrar, poxa, essas linhas gerais aqui fui eu que tracei. Então, se eu tracei isso, se esse é um fato recorrente na minha vida, o que está por trás disso daqui? Por que isso aqui está aqui? Está aqui porque eu preciso modificar. Identifico o que precisa ser modificado, trabalho para isso. É fácil fazer? Não, se fosse fácil, a gente não estava aqui. Mas esse é o caminho. Esse é o processo. Serve para essas coisas. Para a gente trazer o Evangelho para o dia, para o nosso dia a dia, trazer a doutrina para o nosso dia a dia e refletir e projetar. Não ficar nessa assim, naquela de vitimização. Ai, coitadinho de mim, provas e expiações, né? Ah, como eu sofro. Ah, coitadinho de mim. Né? Se lastimando, se vitimizando. Quase gostando de sofrer. Não é isso? A gente tem que entender, bom, você está pegando aqui, então, o que precisa mudar? É orgulho, é egoísmo, é vaidade? É cupidez? Dá um nome, identifica. E começa a perceber que, se você percebe que isso está se repetindo, o que eu preciso fazer para reverter esse quadro? Qual que é a contraparte? Se o problema é o orgulho, qual que é a contraparte do orgulho? Hã? Vou dar um outro nome, antônimo. Qual que é o antônimo? Hã? Humildade. Né? Se o problema é o apego, qual que é a contraparte do apego? É o desapego. Se o problema é o desamor, qual que é a contraparte do desamor? O amor. A gente não consegue trocar uma água de um copo. Imagine um copo com água suja. Como é que você troca a água desse copo sem derrubar o copo? Não pode derrubar. Hã? Põe água limpa em cima. A água limpa vai colocar a água suja para fora. A água suja vai permanecer ali por um tempo. Porque não tem como a gente fazer isso magicamente. A gente tem que perceber que a água está suja e ir trocando a água, na medida da nossa possibilidade, até que um dia que a água que estava suja passou a ser água limpa e cristalina. É justamente o diálogo de Jesus com a mulher samaritana na beira do poço. Ela pede água. Ele fala, se você soubesse com quem que você está falando, você me pedia, eu te daria a água que te mata a sede, você nunca mais vai precisar vir aqui pegar água. Ela está achando que Jesus está falando de água material. E Jesus está falando
de espiritualidade, de evangelho. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos, um bom final de semana, que todos tenhamos força para fazer o que precisa ser feito.